Pela graça de Deus e pela sua infinita misericórdia, estamos de volta para mais uma mensagem da palavra dele escrita na Bíblia Sagrada. Estamos examinando a sua palavra escrita na Bíblia. Portanto, na mensagem anterior, falamos que Deus autorizou que a Bíblia fosse escrita e ela foi escrita. E nós temos hoje em nossas mãos essa palavra sagrada, essa palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta e preparada para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Por ela, nós somos vivificados de acordo com a própria Bíblia e os autores sagrados que Deus usou para escrever a Bíblia. Portanto, nós falamos na mensagem anterior que nós estaríamos nesta mensagem falando um pouquinho sobre a completude da palavra de Deus. Já que nós falamos sobre a confiabilidade da palavra, a autoridade da palavra, nós lemos um versículo que nos deixou curioso, pelo menos para mim, na mensagem passada, Jeremias capítulo 30, verso 1 e 2, nós lemos ali como Deus autorizou que a sua palavra fosse escrita. Eu quero repetir esse versículo. Ele disse: a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, fala, assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Quero chamar a atenção do querido amigo e do amigo ou do irmão em Cristo para esta expressão, todas as palavras que eu te tenho falado. O que significa isto? Como dissemos na mensagem anterior, será que Deus esqueceu de dizer alguma coisa? Será que a Bíblia tem alguma falha? Será que nós temos a autoridade, com toda a capacidade que temos de conhecimento, de retórica, aumentar aquilo que está escrito? Ou será que Deus deixou alguma brecha para diminuirmos daquilo que foi escrito? Quem sabe Deus exagerou no momento que falou com o profeta e acabou escrevendo algo que está acima do que se possa ouvir? Será que houve esses erros ao escrever a Bíblia ou ao Deus falar com o profeta ou com os autores através do Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada? Bens, o que nós temos aqui nesse texto é muito claro. Escreve todas as palavras que eu tenho te falado. O que nós entendemos é que tudo que Deus quis que nós soubéssemos, Ele deixou escrito. Tudo aquilo que Deus queria que a gente soubesse sobre Ele, sobre os céus, sobre o próprio Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, Ele deixou escrito. Ele falou ao profeta e ele autorizou que fosse escrita na Bíblia, fossem escritas na Bíblia Sagrada. Todas as palavras que ele falou foram escritas e entendemos que tudo que ele queria que nós soubéssemos, ele escreveu, não deixando nada para ser acrescentado ou retirado daquilo que ele escreveu. A mente da Bíblia Sagrada é do Senhor Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Agora, ele não apenas autorizou que fosse escrita a palavra, ele não apenas escreveu tudo o que nós precisávamos, mas ele nos autorizou e ele nos desafiou a examinar esse livro quando ele chama de Escritura. Olha aqui, o capítulo 5, verso 39 de João, ele disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele está dizendo, examinai as Escrituras. O que nós entendemos por Escritura? É um documento autêntico de um contrato. Portanto, através da Bíblia, Deus autenticou esse livro quando ele termina a sua escrita, nos 66 livros, nos 1.200 capítulos, nos 31.150
e poucos versículos. Ele autenticou esse documento, portanto, nós temos uma escritura autenticada de um contrato que ele fez conosco. Podemos chamar que a Bíblia Sagrada é o documento autenticado por Deus de um contrato que ele fez conosco, começando de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22. Num período, como já dissemos, de 1500 a 1600 anos, ele trabalhou para que esse documento autenticamente chegasse às nossas mãos como autoridade de Deus. Por isso, Paulo disse, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Neste livro, Deus fez um contrato conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo, o Redentor do mundo. O Espírito Santo que nos orienta, que nos guia, que nos ensina a palavra do Senhor quando estamos lendo. Portanto, ele desafia-nos dizendo, examinai as Escrituras. Aqui nós temos um desafio do próprio Jesus, para examinar aquilo que Deus permitiu que fosse escrito ou escrita na sua palavra. A sua palavra escrita na Bíblia Sagrada. Nós temos também outro texto interessante, Jesus desafiando ao povo, quando ele esteve aqui durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele pregou muitas vezes, ele usou a palavra de Deus, é claro que ele não precisava carregar um rolo ou uma Bíblia em suas mãos, porque Jesus é a própria palavra. E num dado momento ele olhou para os religiosos que ostentavam muita sabedoria e achavam que podia manipular a palavra de Deus e que podia aumentar, que podia diminuir e fazer uma religião que viesse satisfazer o seu próprio ego. Como ele disse, vocês são cegos, guiando outros cegos e ambos cairão na cova. Ele estava falando isso dos fariseus, na época que tinham poder, segundo eles, da palavra. E ele disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, vocês estão errados por 2 coisas, por não conhecerem a palavra de Deus, nem o seu poder. Vocês não conhecem nem a palavra do Senhor e nem o poder que é esta palavra. Portanto, sem o conhecimento da palavra e sem o conhecimento do poder que emana dessa palavra, que é inerente a essa palavra, nós estamos errados. Você já leu a Bíblia hoje? Quantas vezes durante o dia você lê a Bíblia? Você toma decisões baseadas na Bíblia Sagrada? As suas palavras são baseadas na Bíblia Sagrada? Seus pensamentos, seus projetos são baseados na Bíblia Sagrada? A sua vida é dirigida pela Bíblia Sagrada, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Como disse o profeta Jeremias, logo que eu encontrei a tua palavra, eu a comi e me satisfiz. Eu me robusteci com a tua palavra. Então, ele disse que nós estamos errados quando não conhecemos nem a palavra e nem o poder inerente dessa palavra. Quantas vezes nós erramos na vida exatamente porque nós não conhecemos a palavra de Deus? Quem disse isso foi o próprio Jesus, porque ela é a direção da nossa vida, ela é a bússola que dirige a nossa vida, ela é o GPS de Deus para nos direcionar durante o tempo que aqui estamos. Por isso nós aplicamos a leitura da palavra, aplicamos ao ensino da palavra, ao exame da palavra, minuciosamente estudamos a palavra de Deus para não errar. O salmista disse algo interessante, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista sabia que sem a palavra de Deus estamos errados. Agora, interessante que Paulo disse algo muito importante, escrevendo aos Coríntios. A igreja que estava na cidade de Corinto, ele orientava os crentes ali e ele escreveu algo que eu quero ler para você, que está na primeira carta dele, Paulo, aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Olha a seriedade dessa palavra. Ele diz assim, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Apolo era um companheiro de ministério de Paulo. Ele disse, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito.
a não ir além do que está escrito. Como dissemos, baseado em Jeremias capítulo 30, verso 1 e 2, quando Deus disse, escreva todas as minhas palavras, ele estava dizendo aos coríntios, tudo que Deus quis que nós soubéssemos já ficou escrito. Não vá além do que está escrito, não ultrapasse, porque ultrapassar aquilo que está escrito é pecar contra Deus, é errar contra Deus, é viver errado. Aí nós vamos ler também em Apocalipse, nas próprias palavras do Senhor Jesus, uma outra exortação quanto a essa completude da palavra de Deus. Deus não deixou nada por escrito, ou por ser escrito, Deus não esqueceu nada, ele não acrescentou nada para que possa ser retirado. Não, pelo contrário, ele condena as pessoas que aumenta ou diminui da sua palavra escrita. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, eu vou estar lendo o verso 18, os versos 18 e os versos 19. Ele diz o seguinte, verso 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, ou da profecia deste livro, está se referindo à Bíblia, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, na Bíblia. E o verso 19 ele diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da árvore, ou seja, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Portanto, somos terminantemente proibidos por Deus acrescentar ou diminuir. Como você está usando a palavra de Deus? O que você está ouvindo da palavra de Deus? De quem você está ouvindo da palavra de Deus? Tem sido acrescentado? Tem sido diminuído? Você é aquele tipo que, quando ouve uma palavra pregada, você pega a Bíblia e examina para saber se o pregador tem razão no que ele está dizendo? Eu exijo que a igreja que participa comigo das pregações faça isto. Por isso nós forçamos, quer dizer, nós aconselhamos a igreja a ter em suas mãos uma Bíblia. Todos eles devem ter uma Bíblia em suas mãos para conferir o que eu estou pregando, porque a minha palavra não é verdadeira. Eu posso falhar, eu posso aumentar, eu posso diminuir, não devo, mas posso. Na minha impureza eu posso fazer isso. Porém, a palavra de Deus não pode ser aumentada, não pode ser diminuída, porque tudo que Deus queria que nós soubéssemos, ele permitiu que fosse escrita. Portanto, a palavra de Deus é a verdade e nada mais do que a verdade, e não podemos ir contra a verdade a não ser pela própria verdade. Ainda nós temos em Mateus capítulo 12, verso 37, Jesus dizendo, por quê? Não se pode aumentar e nem diminuir. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Deus está observando e vendo o que nós estamos fazendo em relação à palavra de Deus. Vamos continuar, então, aqui juntos, aprendendo sobre essa palavra santa, essa palavra inspirada, e que Deus deixou escrita para nós, para o nosso bem. Eu quero terminar lendo um texto muito interessante que Paulo escreveu instruindo a Timóteo e, obviamente, também instruindo a nós quanto às Escrituras Sagradas, quanto esse conjunto de palavras escritas, esse documento autêntico que Deus deixou para nós. Ele diz no capítulo 3, versículos 15 e 16, ou 16 e 17, da segunda carta escrita a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, ou corrigir para instruir em justiça, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, se nós agimos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra escrita, nós entendemos que nós estamos
dentro da vontade de Deus, e essa palavra escrita, então ela vai nos ajudar a praticar as boas obras. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que nesse dia ainda, se você não leu a palavra, possa se voltar, se debruçar nesta palavra, sabendo que está ouvindo do próprio Deus aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, a fim de que nós sejamos dirigidos, orientados e aplicados às boas obras através da sua palavra escrita. Vamos orar pedindo a graça de Deus para o nosso dia. Pai querido, Pai de amor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado por permitir estarmos, ó Deus, diante da Tua palavra, examinando a palavra do Senhor. Fala ao coração do meu irmão, do meu amigo, e leva-nos, ó Deus, a um desejo profundo, a uma fome espiritual de ler e examinar a Tua palavra, com o desejo de não errarmos contra o Senhor. Ajuda-nos pela Tua graça e misericórdia. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.